Fala, rubro-negros e rubro-negras. Esse aqui é o canal Resenha da Nação e eu sou o Eliseu, analista de desempenho, e vou trazer para vocês hoje o trabalho do VP, né? A análise tática sobre como joga o Flamengo de Vitor Pereira e se eu concordo ou não concordo, né? Baseado em fatos, em imagens, sobre a demissão dele. Que todo mundo tem pedido. Ele está muito pressionado no cargo, depois de perder 3 títulos. Então, eu venho trazer aqui para vocês uma análise tática de como joga o Vitor Pereira e se eu sou a favor ou não da demissão dele, depois eu explico. Eu sou o responsável do canal em trazer para vocês uma análise tática. E o meu amigo, que infelizmente não poderá estar aqui comigo hoje, o Sartori, vai trazer a parte jornalística desse trabalho, os bastidores do Flamengo, né? De tudo que envolve o Flamengo e as notícias que permeiam o nosso futebol e atrapalham ou ajudam a nossa equipe, né? Então, para começar, vou dividir com vocês a minha tela. Aqui eu tô aqui, ó, com um painel tático, e mostrar para vocês a estrutura tática do Vitor Pereira, que é muito parecida com a estrutura tática que o Paulo Souza, o PS, usava no Flamengo, né? Só que aqui ele tinha o Felipe Luiz pela esquerda, um zagueiro pela esquerda, porque o Léo Pereira estava muito mal na época, e ele usava aqui o Marinho, o Everton Ribeiro, e depois acertou com o Lázaro e com o Bruno Henrique quando estava disponível, quando não estava lesionado. Então, era esses jogadores que faziam é, esse encaixe essa ala pela esquerda aqui, e o Vitor Pereira ele tem a mesma estrutura tática, tem a mesma ideia, né, de estrutura, não a mesma maneira de jogar, mas a mesma estrutura tática que ele usa é muito parecida com a do PS, né? A diferença é que agora ele está usando 3 zagueiros e ele tem o Ayrton Lucas e o Cebolinha por esse lado aqui. Então ele tem jogadores mais agudos, mais jogadores que conseguem chegar mais nessa linha de fundo e ter capacidade de jogadas individuais, coisa que o Marinho e o Everton Ribeiro, por estarem fora de posição, não conseguiam. E o Lázaro, pé trocado, foi o que rendeu melhor na posição, junto com o Bruno Henrique, tá? Então, essa é a estrutura tática que o VP tem usado, um 3-2-5, né? E ela varia de acordo com a posição da bola, e eu vou mostrar isso para vocês. Como eu disse para vocês, né? O Flamengo ele joga num 3-2 e o 5 lá na frente, uma linha de 5. Aqui a saída é feita com o volante, um volante infiltra e um outro faz a saída de bola, né? E o Flamengo prioriza, pelo menos nesse primeiro momento, jogar pelas laterais. Uma coisa que as pessoas falam muito, né? O Vitor Pereira, ele, ele é adepto do jogo de posição, e depois eu posso explicar, fazer um outro vídeo explicando sobre o jogo de posição, sobre essa mentalidade de entender o futebol, sobre essa metodologia de praticar futebol, que é documentada, e a gente pode, num outro vídeo, falar sobre isso para a gente não tomar muito tempo do que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Então, a gente vê, o que a gente vê? O Flamengo aglomera jogadores aqui, criando linhas de passe, tendo superioridade numérica no setor da bola, e o Flamengo não fica preso, né? Por exemplo, se o Gabigol ele desce, o Arrascaeta faz a do Gabigol, né? E isso vai acontecendo. Se o Cebolinha desce, o Arrascaeta faz a do Cebolinha e o Gabigol volta para dele. Então, embora tenha uma estrutura de 5 jogadores e o jogo de posição, teoricamente, esse jogo ele não é estático, né? Os jogadores eles se trocam de posição. O importante é que cada posição esteja preenchida, seja ela com qual jogador quiser, entendeu? Então, se o Cebolinha abaixa para dar apoio, o Arrascaeta ou o Gabigol
ou o Gerson, muitas vezes faz isso também, ocupa esse espaço para que não o Flamengo não tenha aquele lugar desprotegido ou não posicionado, né? Então, isso ajuda muito na hora de atacar, isso ajuda muito e na hora de defender também. Como a gente pode ver, o Flamengo faz um rondo aqui, e isso ajuda muito no perde-pressiona, né? O Flamengo tem um problema histórico já de transição defensiva, de contra-ataque, e parece que o VP conseguiu consertar isso com essa estrutura. Como a gente pode ver aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores no setor da bola, para justamente não deixar, quando se perde a bola, não deixar a equipe ser agredida, né, rapidamente. E isso acaba rendendo não só essa chance, né, que acabou não se concretizando, como uma outra que eu já vou mostrar para vocês. Então, o Flamengo começa tudo. Outra questão do Flamengo aqui que ele usa muito é pesa muito a área. Como a gente pode ver, tem um, dois, três, quatro jogadores dentro da área e um na amplitude, né? Que foi o que pegou o rebote, o Mateuzinho. Então, o Flamengo usa essa estrutura de cinco jogadores muito para pesar essa área, para ter mais jogadores dentro da área, fixar mais jogadores para gerar espaço para essa outra linha aqui. Outra coisa que acontece muito é o apoio dos zagueiros pelos lados, né? Aqui, nesse caso, é o Pablo, do outro lado é o Léo Pereira ou o Fabrício Bruno, que tem jogado mais esses dois. Mas o Flamengo, quando tem bola, esses zagueiros se apresentam nesse corredor lateral para servir de apoio e girar a bola. Aí, como a gente pode ver aqui, um 2-3-5 já mudou um pouco a estrutura tática da equipe, mas logo depois ela volta para o que ela era antes. E aqui, outra questão, né? Se ó, o Gerson toca a bola no Cebolinha e vai para fazer ultrapassagem, né? Para gerar dúvida nesse cara aqui. Acaba que nem precisa, porque o Cebolinha consegue se virar bem e fazer o gol. Um belo gol, inclusive, mas com a sua origem, né? Naquele perde-pressiona que a gente viu. Então, o Flamengo cria esses espaços de habilidade, cria esses, esses essa superioridade numérica no setor da bola para gerar linha de passe, para conseguir construir através dali e ajuda no perde-pressiona. Então, assim que o Flamengo perde a bola, ele consegue pressionar rápido, roubar essa bola e continuar atacando, né? Então, essa é uma coisa. Outra coisa é o Flamengo, ele tenta usar muito esses espaços de força, usar muito os lados para avançar em velocidade, né? Então, é, você pode ver que o Flamengo consegue avançar rapidamente. E uma coisa que é importante disso é, se você tem pouca linha de passe ou você não consegue progredir desse lado, o Flamengo tenta girar essa bola rápido. Eu confesso para vocês que eu queria trazer outros lances que o Flamengo mudava essa bola numa virada só, né? Numa virada de jogo. Não achei, porque eu peguei lances só que geraram finalização para o Flamengo. Então, você pode ver que o Flamengo, ó, ele aglomera, ele cria linhas de passe num lado, não consegue progredir, então ele troca. E usa os pontas, né, principalmente, os alas e os pontas, ou os pontas, né, por isso, pelos corredores, para gerar esse um para um aqui, para gerar é, essa vantagem qualitativa, entre aspas, né, e poder gerar finalização. E outra coisa que essa formação, esse peso na área, né, esses jogadores na área ocasionam prender a última linha para gerar esse espaço aqui na frente da área para os volantes poderem finalizar. Então, a quantidade de jogadores aqui dentro da área ajudam a fixar os defensores da equipe adversária para poder gerar esse espaço aqui para finalização. Como eu disse, se o Cebolinha desce para fazer o apoio, o Gerson, ele ataca o espaço, ó. Ó, o Gerson aqui, atacando o espaço. Então, o importante não é ter jogadores parados, fixados nas suas posições, mas que essas posições não fiquem sem jogadores, para que essa estrutura continue funcionando e seja até mais fácil de você atacar. Quando você tem posições pré-determinadas,
fica muito mais fácil de você atacar, porque você já sabe onde estão os seus jogadores e onde está a vantagem, né? E aqui o Gerson consegue uma bela jogada e toca para trás, mais uma vez, um padrão do Flamengo, encher a área de jogadores para ter mais opções de finalização, né? Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre esse perde-pressiona. Aqui é um lateral, o Gabigol perde essa bola e o Flamengo rapidamente tenta recuperá-la, tenta fazer, e isso gera mais uma finalização. Ó. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse time do Flamengo foi a escolha do Matheus Cunha no gol, no lugar do Santos. E isso se explicou muito pelas ações que o goleiro tem, ó. Ele tem essa bola longa muito forte e que quase gerou um gol para o Flamengo. Pode ver que ele foi acionado várias vezes durante o jogo e essa batida é muito rápida, além de ser forte, além de ser chegar no gol adversário, ela é muito rápida. E o Flamengo explorou muito essa jogada com o Matheus Cunha, coisa que não faz muito com o Santos. Você pode ver que o Flamengo, quando não consegue uma finalização, ele consegue progredir no campo, né? E além disso, o Matheus Cunha, inclusive o Vitor Pereira falou isso em coletiva. O Matheus Cunha defende essa profundidade com mais eficácia do que o Santos. O Santos tem muita dificuldade de entender e ter o tempo de bola de sair ou não sair do gol nessas bolas. Então, o que que acontecia? O Flamengo ficava muito espaçado. Essa última linha aqui era obrigada a jogar muito para frente. Deixa eu tentar. Essa linha aqui era obrigada a jogar muito para trás, na verdade, para poder não gerar esse espaço na última linha e não expor o Santos a essa jogada. Mas já com o Matheus Cunha, o Flamengo consegue é, jogar mais em cima, consegue ter as suas linhas mais compactadas e deixar esse espaço nas costas da última linha para que o Matheus Cunha possa fazer esse controle da profundidade, né? E outra coisa que ele faz é jogar sempre a bola pro o lugar onde tem menos jogadores, onde se pode progredir, né? E aqui a gente vê mais um lance desse, a qualidade do Matheus Cunha, essa batida forte dele, e que faz o Flamengo progredir e pode ser uma arma do Flamengo, caso alguma equipe tente pressionar o Flamengo e ele tem essa saída de bola longa com o Matheus Cunha, né? Então, aqui, ó, mais um lance, eu acho que esse é o último lance. Aqui eu estou trazendo para vocês uma diferença entre jogar com Pedro e jogar sem o Pedro. Como a gente viu naquele jogo anterior, era contra o Fluminense, e o Pedro não pôde jogar, estava machucado. E o que muda o Flamengo quando o Pedro joga? Ofensivamente, muda a característica de ter um jogador que saiba fazer mais pivôs, né? Por exemplo, o Pedro sabe jogar muito melhor de costas, então ele gera esse tipo de jogada aqui, ó, em fazer o facão e poder fazer a parede, poder dar um apoio frontal, ou esse tipo de jogada aqui, ó, de você ter uma referência na frente que vai te gerar é, apoios e finalizações, né? Dependendo do que você queira. Defensivamente, o Flamengo se comporta dessa maneira aqui, ó. Sem o Pedro, como a gente pode ver, o Flamengo se comporta num 5-4-1, né? Muito bem protegido, inclusive, por sinal, que esse jogo foi o que o Flamengo conseguiu anular muito bem as jogadas de ataque do Fluminense. E uma característica desse time é, como eu falei para vocês, o futebol é um jogo de cobertor curto. Então, se eu fecho o meio, eu abro as laterais. E é isso que o Flamengo faz, ó. Ele coloca jogadores no centro do campo aqui para que obrigar o time adversário a jogar pelas laterais. Uma regra de ação dessa equipe é que quando essa bola entra na lateral, o ala, né, dessa linha de cinco é o responsável por saltar a pressão no tempo certo para não deixar essa equipe progredir. E é isso que a gente vai ver aqui, ó. A bola entra na lateral, o Cebolinha sobe pressão para não deixar a equipe adversária progredir e o Flamengo sobe pressão todo mundo, né? E, e aqui, ó, mantém o padrão, fechando o meio, obrigando a equipe adversária a jogar pelas laterais. E você vai ver que a maneira como que a gente ataca é a maneira com que a gente defende e faz esses encaixes, né? Não só encaixes individuais, como você pode ver, você tem mais jogadores do Flamengo aqui, mas são jogadores que
que fecham zonas, obrigam a equipe adversária a ter menos tempo para raciocinar na próxima jogada e obriga ela a dar o chutão, né? E o Flamengo tem muito bem, a estrutura do Flamengo é muito preparada para esse tipo de jogada. Então, é o que a gente pode ver aqui. Aqui, idem. Ó, a gente tem vários jogadores no centro de jogo aqui, né, no caso, onde está a bola, e obriga o Fluminense a dar o chutão, e a gente defende a profundidade muito bem com a nossa última linha. E aqui, a mesma coisa, tem encaixes individuais, um encaixe mais longo, aonde o Flamengo quer que o Fluminense jogue, né? E o Flamengo vai fechando as linhas de passe, vai pressionando. Acho que uma das coisas que mais chamou a atenção nesse Flamengo não é a maneira que ele se propõe a marcar pressão, mas a atitude que ele se propõe a marcar pressão, porque os encaixes não adiantam se você não tiver intensidade para pressionar essa equipe, né? Se você não tiver intensidade para poder pressionar o portador da bola. E aqui o que acontece, o Flamengo tenta superioridade numérica, tenta abafar a progressão da equipe adversária. Quando isso não acontece, ela consegue virar esse jogo e o Flamengo temporiza, né? Corre para trás para poder se reorganizar e fechar os espaços. Então, aqui, ó, volta para o 4-5-1, o 5-4-1, né, com alguns encaixes individuais aqui, não deixando a equipe adversária progredir, tá? Então, como a gente pode ver, o Flamengo fechando bem o centro de jogo, o corredor central, obrigando o Fluminense a jogar por fora, e quando essa bola consegue entrar por dentro, eles são agressivos para marcar o jogador, o recebedor da bola, receptor da bola. É que é a mesma coisa, ó, centro fechado, obriga o time do Fluminense a jogar pelos lados, não conseguiu, eles dão o chute e o Matheus Cunha consegue proteger bem essa profundidade. E o Flamengo não sofreu, mesmo jogando com linha alta, não sofreu com ataques dessa maneira. O que que muda com o Pedro? Com o Pedro muda algumas coisas, né? Por exemplo, o Flamengo varia um pouco de 5-2-3, uma linha de 5 com apenas dois no meio de campo e o Arrascaeta sendo um pouco mais poupado, mas normalmente é um 5-3-2, aí como a gente vai ver. Aqui tá dessa maneira, mas daqui a pouco o Gabigol, esses saltos na lateral, ó, eles continuam, né? O miolo de zaga se desprende pouco aqui do funil, e, e a gente vai ver um Flamengo marcando com dois jogadores. O que isso não necessariamente é ruim, porque quando você tem dois jogadores aqui, nessa primeira linha, os zagueiros têm menos tempo para pensar na próxima ação, eles têm menos liberdade para executar as ações. Então, acaba que eles vão ser pressionados mais e vão ter que fazer um passe mais simples. Então, o Flamengo consegue aqui, ó, travar o chute, consegue proteger a profundidade e, e é isso. Pessoal, é isso que eu tenho para vocês hoje. Essa é a maneira. Tem muito mais coisa para falar sobre o VP, sobre o Flamengo, mas o vídeo ia ficar muito grande. Então, eu trouxe essa análise breve para vocês e a gente vai deixar aqui. Se você gostou, por favor, curta. Se você gostou, compartilha. É, a gente está começando esse canal agora e o nosso intuito aqui é mostrar para vocês o que é o Flamengo. Como vocês puderam ver, assim, o Flamengo é, tem padrões táticos muito bem definidos e eu acredito que seja um time muito bem treinado. Não como eu falei, né? É uma maneira diferente de enxergar o jogo e que demanda um pouco mais de tempo. Mas eu acho que agora o Flamengo está começando a assimilar o que o Vitor Pereira quer para essa equipe e o modelo de jogo que o Vitor Pereira quer jogar, quer fazer o Flamengo acontecer. Então, eu
Não sou a favor da demissão dele, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que dar mais tempo para que ele possa mostrar o serviço dele e possa mudar a mentalidade desses jogadores, né? Então, é isso, pessoal. Tamo junto. Vou deixar aqui os comentários para vocês fazerem perguntas sobre o Flamengo, fazerem perguntas sobre o jogo de posição, por exemplo. E a gente vai tirar as dúvidas de vocês conforme os comentários forem aparecendo aqui. Tamo junto, nação. Fiquem com Deus e até a próxima.